Bom, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Agora você vai ver que a demanda global por proteínas está crescendo rapidamente e uma projeção da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, mostra que essa demanda deverá alcançar 445 milhões de toneladas por ano até 2050. Mas esse aumento traz junto um desafio expressivo: a elevação dos níveis globais de emissões de gases de efeito estufa. E com esse desafio, o surgimento de novas tecnologias e inovações para uma produção de proteínas de forma mais sustentável. Acompanhe agora na reportagem de Sérgio Mendes e Renato Pesarini. Momento Safe Feeds. Tecnologia para a produção de alimentos mais seguros. No cenário do agronegócio, a busca por soluções sustentáveis é mais urgente do que nunca. Empresas do setor de proteína animal estão na vanguarda dessa transformação, adotando tecnologias e inovações que visam a produção mais sustentável e respeitosa com o meio ambiente. A sustentabilidade passa pelo melhor aproveitamento dos recursos para a produção de alimentos e potencializar a conversão de grãos e rações em proteínas animais, como frango, suínos, ovos, leite, carnes e peixe, é uma necessidade diária de uma indústria de produção animal, como uma cooperativa, por exemplo. Hoje vamos mostrar como duas empresas do setor se uniram através de seus negócios e parcerias e estão comprometidas em contribuir para a redução das emissões que têm suas origens na produção de proteína animal. Para entender melhor como essas ferramentas são aplicadas na prática, vamos primeiro a uma das principais cooperativas na região oeste do Paraná, a Copacol, que vem utilizando dessas tecnologias. Destaque para o uso de aglutinantes de pellet, que mantém a ração mais íntegra, facilitando o consumo pelos animais e tornando os nutrientes mais disponíveis para a absorção, e as enzimas digestivas como carboidrases, chilanases e proteases, proteínas que auxiliam no aproveitamento da ração, melhorando a digestibilidade da dieta. Como produzir uma ração de qualidade? Tudo começa pela utilização das matérias-primas. Então, o nutricionista faz a formulação de acordo com a exigência nutricional de cada espécie e de cada fase produtiva, faz todo um acompanhamento com controle de qualidade da matéria-prima que está chegando para que ela esteja dentro das especificações que são exigidas, e aí começa o processo propriamente produtivo. Tem o ensilamento dessas matérias-primas, depois nós temos um processo de dosagem, passa pela moagem, passa pela mistura, onde nós produzimos a ração no seu estado ainda farelado, para que depois nós possamos fazer a pelletização. Na pelletização nós fazemos um formato da ração, onde ela é termoformada para poder ser oferecida aos animais. Dentre os componentes do pellet, todos são importantes, mas o que você destacaria que é importante estar atento num produto? Todo o processo ele tem sua importância, e a questão dos aditivos tecnológicos também. O aditivo tecnológico ele tem um apelo importante na questão da termoformação do pellet. Então ele ajuda numa melhor condutividade térmica do processo de troca térmica quando nós fazemos o condicionamento da ração. Isso vai ajudar numa melhor digestibilidade futura dessa ração. Ele também, pela sua composição, ele ajuda a lubrificar um pouco mais essa massa antes dela ser pelletizada. Esse esforço mecânico da pelletizadora, ele acaba sendo diminuído, e então você consegue ter uma melhor produtividade. Com isso, você também diminui o esforço mecânico do motor, diminui a amperagem, diminui o consumo de energia elétrica, além de resultar numa ração de melhor qualidade por conta de você ter um pellet mais íntegro. Dessa forma, a gente tem mais sustentabilidade, porque nós usamos menos recursos para conseguir entregar mais produção. E esse é um objetivo importante que a Copacol também se preocupa quando nós olhamos para a condição de sustentabilidade. E que resultados você já pode dizer para a gente que vocês têm conseguido? Bons resultados também. Nós temos conseguido excelentes indicadores, na performance de fábrica de ração. O mais conhecido é o PDI, o percentual de PDI, a quantidade de pellets íntegros que nós temos durante esse processo. Hoje o nosso número é bastante satisfatório, na ordem aí de aproximadamente 90% de PDI, e também com baixo número de percentual de finos,
que é o oposto da quantidade de pellets íntegros. E nós temos conseguido aí índice abaixo de 10% em média de percentual de finos no campo. E estamos bastante contentes com essa performance. Isso vai refletir no que na hora de se produzir frango? Isso vai se refletir numa melhor performance zootécnica. O lote com uma melhor condição de pellet, além de uma ração balanceada, uma nutrição bem feita, ele vai ganhar mais peso, ele vai ter uma menor mortalidade, vai ter menos problemas entéricos, né? E dessa forma ele vai conseguir também ter uma melhor conversão alimentar. Então, o frango é produzido com mais qualidade, com mais eficiência, o nosso associado tem um melhor retorno econômico na atividade a campo e a cooperativa também. Toda a cadeia produtiva sai ganhando nesse processo. Além da tecnologia de aglutinação, as enzimas alimentares desempenham um papel fundamental nesse processo, ajudando a reduzir a quantidade de resíduos gerada na criação animal e proporcionando ganhos significativos no desempenho e na saúde dos animais. Assim, a nutrição animal se torna um pilar essencial na pecuária sustentável e não só melhora a saúde dos animais, mas também promove uma produção mais eficiente e ecológica. Muita gente pensa que sustentabilidade é uma preservação do meio ambiente, tipo plantar árvore, preservar rios, ter cuidados com os efeitos que poluem o ambiente. Como é que é a sustentabilidade numa produção de carne de frango? Nós acreditamos e entendemos que sustentabilidade é também gerar oportunidades, gerar riquezas, gerar emprego, né? Tudo isso que desenvolve a região, o cultural, o econômico, o social, é uma forma de sustentabilidade. E é sobre essas frentes que nós trabalhamos. Com aquele modelo que você colocou, mais conhecido popularmente, mas também com outras frentes de sustentabilidade que fazem com que a região, com que a população, com que as pessoas, seja ela cooperados, seja ela colaboradores, seja ela parceiros ou clientes, também se desenvolvam de forma sustentável, sempre pensando no futuro. E onde está a sustentabilidade na hora de alimentar um frango? Na forma de alimentação, nós temos alguns processos que nós usamos, e são vários esses processos, né? Nesse caso que nós estamos abordando um pouquinho mais aqui, o processo com uso de aglutinantes, o processo com uso de enzimas, são tecnologias que vieram proporcionar para nós maior desempenho, maior produtividade, maior competitividade, para que o frango, para que essa produção de proteína animal seja cada vez mais acessível aos nossos consumidores. Não tenho dúvida nenhuma que a alimentação é uma das principais fontes, porque a gente vai falar na produção de carnes de toneladas e toneladas e toneladas de grãos que são usadas para se transformar em ração, né, e depois se transformar em carne. Então toda a tecnologia que a gente puder usar aí, Sérgio, para que a gente reduza gramas de ração nessa produção, com certeza isso, num complexo maior de produção, vai se tornar em toneladas de redução. O Douglas é gerente de integração de aves e reforça a importância do aglutinante e das enzimas na composição da ração por conta da rápida conversão alimentar da ave em carne, no menor tempo de produção no aviário e de forma sustentável, resultando no alimento de qualidade. O Douglas, o Irineu falou sobre enzimas, falou sobre aglutinante, né? Como é que esses produtos contribuem para uma produção mais sustentável? São produtos excelentes. Nós vamos falar um pouco do aglutinante, né? Ele tem por propriedade a agregação de partícula que sai desde a fábrica de rações aqui, o que facilita muito a captura da ave lá no campo. Ela consegue apreender mais alimento em menor espaço de tempo e com isso ela gasta menos energia em deslocamento e até no consumo desse alimento. Então certamente a quantidade de ração consumida com essa condição acaba sendo uma quantidade muito mais convertida em carne, muito mais convertida em performance. Dessa forma, esse produto contribui para uma produção sustentável. Também podemos ressaltar a condição das enzimas, que tem por finalidade melhorar o aproveitamento dos alimentos, potencializar as proteínas, a energia disponível dentro do alimento, no caso a ração para as aves. E certamente com isso é um processo que ele contribui demais também para a sustentabilidade por conta de demandar uma área menor de plantio, uma quantidade menor de insumo. Então nós temos uma potencialização dos insumos
para a produção. E para entender melhor como essas soluções sustentáveis desenvolvidas e incrementadas nas rações, como vimos até agora, viemos até o Centro de Ciência e Inovação da Cefides conversar com a Mariana Ornag, que coordena essas pesquisas aqui no laboratório da Cefides. Quando a gente mostrou essa reportagem, né, tudo o que faz com que o alimento do animal seja eficiente, que tenha proteínas, enzimas, que tenha um ganho alimentar, tudo isso meio que associado à sustentabilidade, ou seja, está diretamente relacionado a isso. E como essas soluções contribuem para isso que a gente falou? Primeiro a gente precisa melhorar o processamento, né? Quando a gente fala do aglutinante, ele melhora o quê? A qualidade do processamento da minha dieta. Quando a gente transforma a ração em pellets, como esse aqui, a gente está transformando a ração num alimento que vai ser melhor absorvido e melhor aproveitado pelo animal. O aglutinante, por exemplo, ele melhora a qualidade das rações, deixando ela mais íntegra. Então, quando a gente pensa num pellet íntegro, o animal tem maior capacidade de aproveitar ele no coxo. Então, não vai ter tanto desperdício, né? Esse é um dos fatores. Quando a gente fala das enzimas, as enzimas, elas conseguem disponibilizar melhor a proteína da ração. Por exemplo, existe uma enzima chamada protease que ela quebra a proteína em aminoácidos e esses aminoácidos são prontamente absorvíveis pelo animal. Existe também uma enzima que ela consegue disponibilizar minerais, por exemplo, o fósforo. O fósforo, quando ele é melhor aproveitado dos ingredientes, ele acaba tendo que ser menos extraído do ambiente. Se ele é menos extraído do meio ambiente, ele vai também proporcionar menores emissões, né? Por exemplo, existem diversas emissões de gases que a gente consegue reduzir com esse aumento de eficiência do animal através das enzimas. Mariana, eu queria que você falasse o seguinte para mim. Eu queria até que o Renato viesse aqui. Renato, ó, nós temos então aqui esses 2 pellets. Isso daqui praticamente são 2 chips. Sim. Com uma carga de informações extraordinária aqui dentro. O que tem dentro deles? Aqui a gente vai ter energia, proteína, minerais, vitaminas, que são fornecidos através de soja, de milho, de farinhas de origem animal, vitaminas como vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina B e diversos outros ingredientes que são essenciais para o bom funcionamento do corpo do animal. Quer dizer, isso daqui faz aquele franguinho ficar carnudo. Exatamente, ele fica carnudo e antes dele ficar carnudo ele também vai ter uma maior saudabilidade, ele vai ser mais saudável. E tecnologia? E muita tecnologia. O Luciano Menck, que coordena o mercado desse setor para a Cefides, reforça que alimentos produzidos de forma sustentável vai além de uma produção de alimentos mais saudáveis e de qualidade. Ele lembra da economia que uma empresa tem se utilizando desses recursos técnicos com responsabilidade ambiental. Com o uso de enzimas e aglutinantes, somente esse ano a Copacol vai conseguir economizar o equivalente a aproximadamente 3.500 carretas de grãos cheias. O que isso significa para o público ter uma ideia? A distância entre Cascavel e Toledo é mais ou menos 30 quilômetros. Daria para encher a rodovia inteira entre Cascavel e Toledo-Cascavel, que seria o volume que a cooperativa consegue economizar por ano utilizando esses produtos. Empresas sustentáveis são mais lucrativas, conseguem trazer mais talentos, atraindo mais talentos. Esses talentos conseguem usar tecnologias que vão transformar ainda mais, melhorar a produtividade, e a melhoria da produtividade nada mais é do que um passo em direção à sustentabilidade. Momento Cefides. Tecnologia para a produção de alimentos mais seguros.